Seja bem-vindo ao podcast Verdade que Liberta. Afinal de contas, qual é o sentido da vida? Por que estamos aqui? Se você já se pegou pensando sobre a finalidade da sua existência ou se questionando sobre o propósito maior da vida, esse episódio é para você. Hoje nós vamos abordar as principais questões da vida com base na Bíblia. E quando nós falamos de sentido da vida, três grandes questões surgem. Primeiro, de onde eu vim? Segundo, para onde eu vou? E terceiro, para que eu estou aqui? Qual é o propósito da minha existência? E a terceira questão talvez seja a mais complexa e desafiadora, pois entender o propósito da nossa existência pode nos ajudar a desvendar o verdadeiro sentido da vida. E é exatamente isso que nós vamos explorar aqui hoje. E para falar sobre isso, nós estamos aqui hoje com o pastor Alexandro dos Reis Fernandes. E, pastor, então fala para a gente, por onde nós devemos começar para falar desse assunto? São três questões realmente muito fortes, né? Se nós pegarmos a história do ser humano, a história do homem, nós vamos encontrar toda essa história, toda essa trajetória sendo percorrida em busca de respostas para essas três questões, né? Mas eu creio que sempre houve um erro na busca por isso. Eu creio que quando se pensa em buscar realmente ou se entender qual é o propósito da nossa existência, o que que nós estamos fazendo aqui, a grande pergunta ou a grande resposta que nós às vezes temos centra-se em nós mesmos, né? Naquilo que nós queremos fazer, qual é o foco que nós de fato queremos dar à nossa vida. Eu acho que temos que começar primeiramente por essa mudança de foco. Eu não devo tentar entender, eu não devo buscar dentro de mim aquilo que eu gostaria de ser ou aquilo que realmente deveria ser importante ou que é importante para mim nessa existência. Eu preciso, na verdade, tirar a mim mesmo do centro e colocar o próprio Deus. Eu preciso tentar entender ou buscar realmente enxergar o que que Ele quer comigo, o que que o Senhor quer de mim. Ele é o centro, ele é o foco, ele realmente deve ser colocado como a referência a partir de quem eu devo buscar a razão da minha existência. É realmente um grande desafio, porque ah, é natural que o ser humano ele vá sempre buscar, tentar enxergar aquilo que de fato ele quer ser, Em si mesmo, né? em Vai si buscar em si mesmo. mesmo, né, pastor? Exatamente. E ele entende, acho que sempre entendeu, que se ele conseguir descobrir isso e vivenciar isso, ele realmente vai entender, vai achar o sentido da vida. E é um grande equívoco. Nós Uhum. percebemos que sempre, no curso de toda a história da humanidade, o homem tentou agir dessa forma e ele nunca conseguiu êxito, ele nunca conseguiu uma resposta satisfatória para essa Uhum. grande questão da vida, né? É isso mesmo, e em Romanos 11:36 diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, Exatamente, né? né? E isso inclui o nosso propósito. E diante disso, então, sabendo disso, como é que faz para ajustar esse foco, pastor? Como é que faz para tirar da gente esse foco, colocar esse foco em Deus? Tem alguns caminhos que a gente possa percorrer? O que que a gente pode fazer para tirar o foco do lugar errado e colocar o foco no lugar certo? Eu penso o seguinte, olha, nós temos três maneiras de tentar encontrar sentido para a vida ou Uhum, respostas para essa questão, né? uhum, Ou nós vamos tentar buscar isso dentro de nós mesmos, como nós acabamos de dizer, ou nós vamos tentar encontrar isso a partir daquilo que o mundo deseja, aquilo que o mundo enxerga sim. como sendo importante, ou nós vamos perguntar para aquele que nos fabricou, para aquele que nos criou, que é o próprio Deus. Que é o correto. Exatamente a partir dele, né, que nós vamos realmente encontrar essa resposta. É, como é que ele vai falar? Como é que eu vou encontrar? Como é que eu vou em, tirar, né, tais informações? Eu creio que a palavra dele nos aponta exatamente para cada um desses caminhos, né, para cada uma dessas, para a possibilidade ou para a solução para essa grande questão. Ah, as duas primeiras alternativas que nós temos, apesar de serem as mais corriqueiras, as mais comuns, elas jamais nos possibilitarão realmente encontrar sentido na nossa vida.
Nós podemos satisfazer todos os desejos do nosso coração. Ainda assim, o nosso coração continuará vazio. Nós podemos satisfazer todos os desejos do nosso coração. Podemos desfrutar de tudo que o nosso coração gostaria de desfrutar. Ao final, ainda restará um coração vazio e a mesma questão de sempre. Não consigo encontrar sentido em absolutamente nada disso. Eu, puxando aqui um pouquinho pela memória, né, nós recorremos à história de Salomão e nós percebemos exatamente isso na postura dele, né? Um homem que se satisfez com absolutamente tudo que o seu coração gostaria, mas no final da sua existência se apresenta como um indivíduo extremamente deprimido, extremamente triste, extremamente pessimista e até certo ponto até desolado, né? Como se não houvesse esperança, conversando e falando, como se não houvesse mais esperança para ele, né? E que percebe também ali mais para o final da vida, né, com um pouco mais de idade, Uhum. que tudo isso era vaidade, né? Correr Exato. atrás do vento, correr atrás de coisas que não faziam sentido nenhum, né? E veja, Polly, que ele acabou realmente percorrendo essas duas estradas, né? Essas Uhum, duas vias. sim, A via que dizia respeito à satisfação dos seus próprios desejos enquanto homem, né? Enquanto grande sim, governante que foi, sim, tendo a seu dispor absolutamente tudo que o dinheiro podia comprar, tudo que o mundo poderia lhe dar, e sim, a segunda via, que é fazer muitas coisas, na verdade, tentando receber a aprovação do mundo, a aprovação da sociedade, né? Quando ele busca realmente se misturar e ter o seu nome espalhado pelo mundo, nós percebemos isso. Houve um tempo na vida de Salomão onde ele entendeu que era muito importante ser conhecido, e expandir realmente as notícias acerca de si mesmo. ele colocou o foco nele. Foco nele, ele foi Aham, focando foco nele. nele o Uhum. tempo todo, e eu prefiro acreditar que ele conseguiu, ao final da sua vida, pelo menos, Uhum. voltar o foco para Deus. A gente talvez possa dizer que no início da vida de Salomão ele tivesse focado no Senhor, né? Sim, Mas a gente vê que esse foco em Deus realmente durou pouco tempo. Logo, envolvido pelo mundo, envolvido pelas riquezas, envolvido pelo poder, ele resolveu espontaneamente trilhar essas duas vias. O foco dele foi totalmente mudado, ele tirou totalmente qualquer foco, se é que já havia, né, de Deus, e passou para si mesmo. E a gente vê que ele volta a isso, que ele volta o seu olhar para Deus apenas lá nos últimos dias de vida, realmente. O livro de Eclesiastes nos mostra nitidamente como é que isso aconteceu, e ele termina o livro dizendo exatamente que a razão de existência, né, que a única coisa que valia a pena realmente era se voltar para o Senhor, temer ao Senhor, né? temer ao E Senhor, obedecer os seus mandamentos. exatamente, que era a única coisa que fazia sentido. É Agora, isso mesmo. é triste, né, a gente olhar para essa história e perceber que a pessoa chega nos últimos dias apenas de vida reconhecendo isso. É isso Não teve mesmo. tempo de viver, não teve tempo de realmente desfrutar disso, né, Polly? Nós Uhum. podemos dizer que Salomão existiu, que Salomão não viveu. Ele passou aqui, ele passou por uma existência, mas viver realmente, Ele não viveu. desfrutar, sentir-se preenchido e cheio, ele não viveu. Porque Viver uma vida realmente o com foco. abundância mesmo aqui, né? Exato. Como diz João 10:10, ele não viveu Não, essa não viveu. abundância de Não vida. viveu. Porque, na verdade, essa abundância muitas vezes é trazida como se fosse uma abundância de dinheiro, né? De prosperidade, de até questões relacionadas à própria alma. Mas não é. A gente, né, olhando para o contexto ali do livro de João, e não só do livro de João, mas para tudo aquilo que a Bíblia traz, essa abundância tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, né? Exatamente, né? E Ah, talvez se Salomão, talvez não certamente, se Salomão não tivesse alcançado tanta riqueza e tivesse mantido o seu foco em Deus, né, no uhum, relacionamento dele com Deus, né? Talvez ele tivesse realmente passado por essa vida vivendo de uhum, maneira abundante, sim, talvez tivesse sido lembrado da mesma forma com que foi, mas não como um homem rico que ao final da sua vida encontra uma tristeza profunda, uma depressão profunda, mas como alguém que uhum, chega ao final da sua vida repleto de paz, repleto de alegria,
e convicto de que tinha ou que teria realmente vivido exatamente o propósito que Deus tinha traçado para a vida dele, né? E o que é interessante, né? Porque no final do reinado dele, o que teve foi uma divisão, né? Exatamente. Diferente do que aconteceu com Paulo, que no Uhum. final da vida dele ele falou que combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé, né? Então, o que a gente vê é que lá em Jeremias diz que antes de formar no ventre da mãe, né, Deus já conhecia. Lá em Jeremias 1:5 diz: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Como é que faz então para compreender isso, para buscar esse propósito de vida, pastor, né? Uhum. Para tentar entender e viver essa abundância de vida que é tão importante aqui na Terra, nesse tempo que a gente tem aqui. Como é que faz para viver isso? Eu creio, Paulo, que a gente precisa colocar não apenas na nossa mente, mas no nosso coração um um Uhum. fato que escapa o tempo todo da nossa mente, o tempo todo do nosso coração, que é o fato de que Deus, quando nos criou, ele já tinha estabelecido um projeto, um plano para nós, para todo ser humano, né? E é tão interessante porque é muito interessante porque ele cria um projeto e um plano para cada pessoa de maneira individualizada, né? Ah, e esse projeto é dele. Ele Sim. cria, ele nos cria e automaticamente ele já deposita, ele já traz para nós realmente esse projeto. E ele dá dons, talentos, né, pastor? Exato, e ele vai nos capacitando, ele Habilidades. nos dá dons, vai nos dando as habilidades para realizar e para cumprir exatamente esse projeto que ele tem para a nossa vida. O grande problema, Paulo, é que muitas vezes esse projeto que Deus tem para nós não é o projeto que nós temos para nós mesmos. E a gente começa a seguir o nosso projeto e acaba errando. Exatamente. E chega um momento da nossa vida onde os dois projetos se chocam e a gente tem que fazer uma escolha e na maioria das vezes a gente vai optar pelos nossos projetos. Ou na melhor das hipóteses, nós vamos deixar para realizar o projeto de Deus depois. Não, deixa eu realizar primeiramente os meus desejos, deixa eu realizar primeiramente os meus sonhos, depois, mais velho, quando eu já tiver realmente feito tudo o que eu gostaria de fazer por aqui, aí eu vou viver para Deus. Mas nem sempre dá tempo. E né, a gente às vezes vai se envolvendo tanto com as coisas daqui que essa verdade, esse fato acerca do propósito original, daquilo que Deus de fato tem para as nossas vidas, vai sendo colocado de lado. E a gente não consegue mais retomar. E chegamos ao fim da vida, chegamos já lá no adiantado da vida, de uma maneira muito parecida com essa que Salomão acabou chegando, né? Tem um texto que realmente nos mostra isso, que é o texto que está lá em Efésios capítulo 1. Eu até gostaria de ler aqui numa versão transformada, alterada, né? Diz assim, ó: muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo ele decidiu nos adotar em sua família por meio de Jesus Cristo. Olha só o início do texto. Ó. Muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós, ou seja, Exatamente. ele já tinha um projeto para a vida de cada um de nós. Sim, Ele nos projetou, ele nos fez e foi nos municiando à medida sim. que realmente foi necessário com os dons e talentos para a gente realizar tudo isso. Mas, infelizmente, a maioria de nós, acaba se apropriando de tais dons, de tais talentos, e ao invés de revertê-los em prol do alcance desse objetivo divino, agimos no sentido de alcançar os nossos próprios objetivos, né? E acabamos também não entendendo, né, pastor? Tudo que acontece, as coisas começam a serem constituídas nas nossas vidas e acaba que cada um toma decisões com base nas circunstâncias, né? Exato. E Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles Que amar a que Deus, né? amam a Deus, né? E são chamados segundo o seu propósito, Uhum. né? E o propósito é dele, né? E às vezes o que acontece é que o propósito acaba sendo nosso, né? Exatamente. E é impossível, Polly, é impossível
nós realmente enxergarmos e compreendermos o propósito que Deus tem para a nossa vida Uhum. sem um relacionamento com Ele. Não há como. Eu Essa não tenho palavra é como essencial, saber. né? Não é só uma palavra, né? É algo que, de fato, a gente tem que viver com Deus diariamente. Temos que viver com o Senhor. Eh, Temos que conhecê-lo, temos que aprimorar o nosso relacionamento com Ele, temos que dialogar com Ele, conversar Sim, com Ele, temos que buscá-lo através da Sua palavra, através das Escrituras. Isso tudo são iniciativas que realmente vão fomentar o nosso relacionamento com o Senhor uhum, e que vão nos permitir enxergar a vontade dele para as nossas vidas, o propósito dele para as nossas vidas e aquilo que realmente vai preencher o vazio que existe dentro de nós, né? sim, Que vai realmente trazer sentido para a nossa existência. Sem um relacionamento, sem iniciar esse relacionamento, nós jamais realmente encontraremos essa razão para a nossa existência, né? Começa com uma conversão. Começa com a nossa entrega. Bom, eu quero me relacionar com o Senhor. Aqui está minha vida. Eu quero colocá-la a seu dispor. uhum, O Senhor trate-a como entender que é melhor, porque foi o Senhor que a criou, sim, né? E a partir disso, abrir a nossa audição, aguçar a nossa audição espiritual, a nossa visão espiritual, porque Ele certamente vai falar e certamente vai revelar para nós. Ele acho que, eu creio, acho não, tenho certeza que ele tem um propósito ainda maior que o nosso de eh, fazer com que nós enxerguemos esses propósitos, esse objetivo que ele tem para as nossas vidas, né? sim. E esse relacionamento é uma via de mão dupla, né? Exato. Assim, muitas vezes, talvez isso possa acontecer porque nesse relacionamento, talvez uma das partes não conheça bem a outra parte, né? Aí Salomão, quando ele termina, né, a vida dele lá em Eclesiastes, quando ele vai falar lá no final, Eclesiastes 12:13, que é o que a gente acabou de falar, né? Ele diz que o essencial é temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos, pois é isso que toda a humanidade deve fazer. Mas Exatamente. temer a que Deus? Muitas vezes a gente vê pessoas falando sobre Deus, mas quando a gente pega, por exemplo, pesquisas, recentemente peguei uma pesquisa do Instituto Barney e o Instituto trouxe para a gente que dos entrevistados, né, eram jovens entre 13 e 17 anos, e daqueles 55%, somente daqueles entrevistados, 55% acreditavam de fato na divindade de Deus. Então, como é que você teme alguém que você nem acredita Nem que de acredito que fato é existe. Deus, né? É, Então você até acredita que é talvez um bom homem, né? Talvez tenha ali características que são boas características humanas, né? uhum. Acolhedoras, de afeto, de carinho. Mas será que não falta, então, para se relacionar corretamente, conhecer de fato quem é esse Ah, com Deus certeza, para se Paulinho. relacionar corretamente? Eu percebo que nos últimos tempos tem crescido muito no nosso meio essa visão humanista. Sim. E a tendência é que as pessoas de fato olhem para Jesus e o enxerguem como alguém extremamente humano, uma pessoa extremamente boa, né? Uma pessoa que tinha realmente uma grande preocupação com a humanidade, com o bem-estar da Uhum. humanidade. Essa é um viés humanista que se Sim. aplica a Jesus. Essa vertente é muito forte hoje, né? Exato, Jesus se preocupava com a humanidade, ele se Uhum. preocupa com o ser humano e o desejo dele é que Sim, homem nenhum se perca, né? Que com todos sejam certeza. salvos, que todos se convertam. Mas é preciso entender que Jesus tem uma preocupação anterior a essa, que é em cumprir a vontade do Pai. Sim. Jesus vem e ele tem a missão, e essa missão está acima de qualquer outra preocupação, principalmente com o bem-estar, com o sossego e com o conforto do homem. Exatamente. Muitas Que é a vezes, para salvação, cumprir né? a sua missão, Jesus precisou incomodar e tirar o homem da sua zona de conforto. Uhum. Ele precisou mexer, precisou tocar em feridas. E isso incomodou. Isso realmente tirou as pessoas realmente daquela realidade de conformismo, de tranquilidade, de sonolência, né? Então, mais do que isso, mais do que se preocupar com o homem, com o seu bem-estar, Jesus se preocupou em fazer a vontade daquele que o enviou, Sim. que foi o próprio Deus, né? E essa visão humanista, ela vem cada vez mais forte dentro da igreja, mais forte no meio do povo de Deus. Ah,
que é essa preocupação realmente com o bem-estar do planeta, com o bem-estar da Sim. humanidade, né? Uhum. E muitas vezes, para se verificar isso, para se fugir de conflitos, para se fugir de problemas, se foge também daquilo que é a essência da palavra de Deus, que é a essência de um relacionamento de um filho com o pai. Eu sou o filho, ele é o pai. De vez em Sim. quando ele vai falar grosso comigo. De vez em Vai quando falar ele vai me não. disciplinar. De vez em quando ele vai puxar a minha orelha. Então eu tenho que estar preparado para isso. Mas Sim. dentro dessa linha muito humanista, né, não há muito espaço para esse tipo de relacionamento. Talvez haja espaço para uma relação, mas não para um relacionamento, né? Por isso a gente vai chegando realmente ao ponto, vai chegando a uma realidade onde as pessoas estão perdidas, desorientadas, entristecidas e sempre perguntando qual é o sentido da minha vida. O que que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou aqui? O que realmente eu devo fazer? E a Enquanto eu fugir de Deus, enquanto não realmente não primar por buscar um não descer. relacionamento, vai ser difícil encontrar o propósito de vida. E é interessante que é justamente isso que acontece, né? Muitas vezes o homem, né, o ser humano, ele acaba buscando em si, acaba buscando em literaturas, né? E hoje a gente tem muitas literaturas de autoajuda, né? Muitos livros, muitas teorias. E o que a Bíblia muitas vezes traz eu já vi uma vez essa fala, não é minha, mas é uma ajuda do alto, né? Ao invés de Aham. autoajuda, é uma ajuda do alto que traz para a gente aquilo que Deus tem na sua palavra, né? Então, Uhum. esse propósito tem muito a ver com aquilo que Deus já pensou, já planejou, já projetou e que vai desenvolver em cada um de nós. Então, na verdade, pastor, muitas vezes tem a ver também com soberba, Tem, não, com tem, ego, tem, com tem. vontade de estar em posições que às vezes são coisas que para a gente brilham os nossos olhos, mas que não faz muito sentido nem para nós, Uhum. né? E que não é coisa que Deus tem para nós, né? Isso pode ser no trabalho, pode ser na Sim. igreja, ministerialmente, pode ser até em casa também, né? Às vezes, por exemplo, eu tenho um filho, né? Deus me deu um filho, né? Talvez eu falando, não, eu quero ter dois, três, quatro, mas se Deus mandou o do vizinho, é um filho, né? Aham. É um exemplo talvez bobo aqui que eu estou dando, mas eu acho que é importante a gente pensar que às vezes existem competições que são criadas, né, entre pessoas, entre famílias, entre pessoas no trabalho, entre pessoas na igreja, por questões que, na verdade, só nos colocam no centro, né, e que trazem novamente esse humanismo, né, pastor? Uma, eu li há um tempo atrás algo que ficou ficou gravado na minha memória, né, e que sempre volta, sempre em alguns momentos da minha vida isso sempre está voltando ao meu coração e à minha mente, à minha memória. Um filósofo contando que apresentando as teorias dele, né, as teses dele acerca da vida, acerca do homem, acerca da criação. E aí ele falou de uma necessidade. Quer dizer, ele Uhum, não falou de uma necessidade, mas eu acabei realmente trazendo isso para mim como sendo uma necessidade, uhum, que é nós nos compararmos a uma árvore que está plantada, que deve ser plantada não com as raízes para baixo, mas uma árvore que é plantada com as raízes para cima. uhum. Quando a gente olha para uma árvore, né, a gente, pelo menos quando eu estudei ciências, né, eu aprendi que a nutrição da árvore, né, que muitas coisas que a árvore precisa para viver bem, né, são obtidas através da raiz. Ela está fixa no chão ali ela Sim. obtém água, ali ela obtém os seus nutrientes, né? Quando nós olhamos para a nossa realidade e fazemos essa analogia, eu achei muito legal a forma com que esse filósofo colocou, de que nós deveríamos, na verdade, ser árvores invertidas, que buscam a sua nutrição, não aqui nesse mundo, não Uhum, aqui na terra, uhum. mas essa nutrição nos céus, nos lugares altos, naquilo que vem realmente de Deus. Então, eu penso que é realmente um exemplo que ilustra muito bem aquilo que deve ser o nosso projeto de vida, o Uhum, grande desafio das uhum, nossas vidas, né? Porque,
eu acho que se a gente descuida um pouquinho, a gente se pega com as raízes realmente muito firmes aqui. E aí, quando nós firmamos as nossas raízes aqui, vai sobressair realmente aquilo que está dentro de mim. Sobressai o meu ego, Uhum, sobressai a minha vaidade, uhum, sobressai aquilo que eu penso que é certo. uhum, Porque é assim que o mundo realmente coordena as coisas. É assim que o mundo enxerga todas as coisas. uhum, Uma supervalorização do homem e uma desvalorização para aquelas coisas que vêm do alto. uhum, À medida que a gente enxerga isso, que a gente realmente desperta para isso e inverte essa posição dessa árvore, e a gente começa realmente a ser nutrido por aquilo que vem do alto, tudo muda, pô. Tudo muda. Aí já não é mais o ego, aí já não é mais a nossa vaidade, já não são mais os nossos desejos, as nossas ambições, né? uhum, É Deus que realmente vai trazendo para nós aquilo que vem dele, aquilo que alegra o coração uhum. dele e que naturalmente alegrará também o nosso coração. Nós temos que entender isso. À medida que eu busco satisfazer o coração de Deus, automaticamente o meu coração também é satisfeito. Sim, Não adianta a gente insistir em tentar satisfação pessoal sem antes passar pela busca daquilo que satisfará o Senhor. é Não vai verdade. dar certo. É caminho ruim, é caminho de morte, é caminho de vazio, é caminho de tristeza. E talvez então, pastor, o que falte realmente seja essa nutrição, buscar essa nutrição, né, essa nutrição certa, e que deve começar talvez no quarto de oração, no, no, no lugar secreto de oração, né, em Exato. busca, né, na busca de conhecer de fato quem é Deus, quem é esse Deus com que a gente se relaciona. À medida que nós investimos nisso que você falou, Polly, no nosso tempo de oração, no nosso devocional, à medida que nós Uhum, investimos no estudo da palavra, nós uhum, estamos invertendo a posição dessa raiz, né? E uhum, nós estamos dizendo, Senhor, eu não quero mais ser nutrido pelas coisas que estão aqui. Eu quero que a nutrição para o meu bem-estar e para a minha vida venha daí. A gente está invertendo isso, né? uhum. E Deus realmente vai fazer isso, né? Ele vai trazer isso para as nossas vidas, ele vai trazer essa nutrição e vai dizer realmente aquilo que é a vontade dele para as nossas vidas, né? E é algo muito maior, né, pastor? É como você tinha comentado sobre a questão de Jesus, né? Claro que Jesus tem compaixão, né? Jesus ele fez vários milagres e ele cuidou das pessoas, ele olhava e ele falava, olha, estão como ovelhas sem pastor, e ele cuidava, ele ensinava e ele, né, dava o pão que faltava e ele dava o alimento e ele, né, fazia milagre, curava. Mas assim, o propósito era muito maior. E assim também é nas nossas vidas, né? O propósito é muito maior. Então, Muito. às vezes a gente fica focado num propósito tão pequeno e esquece do propósito maior que Deus Ah, tem para as sim. nossas vidas, né? Então, talvez abrir os olhos, tirar essas escamas para que a gente possa ver o propósito maior e assim como Jesus, né, ter a nutrição vinda do lugar certo, né? Jesus era um homem de oração. Uhum. Quando a gente olha lá o livro de Lucas, né, o Evangelho de Lucas, ele mostra Jesus um homem perfeito e um homem perfeito que orava o tempo todo, né? Sim. O propósito de Deus, na verdade, Polly, nem é maior. O propósito de Deus é eterno, Amém, isso mesmo. né? É, tudo que Deus projeta para a nossa vida, tudo que Deus, é, todos os propósitos, né, que Ele estabeleceu para as nossas vidas, ou o propósito que Ele estabeleceu para as nossas vidas, Ele tem realmente como foco a eternidade. Amém. As coisas aqui nesse mundo, né, aquilo que Ele permite que a gente conquiste, que a gente alcance aqui nesse mundo, são meramente meios para que a gente realmente alcance e chegue lá, nesse lugar, Exatamente. né, que é muito maior que maior, né? É a É. eternidade. É lá que realmente Deus tá realmente focando, é lá que Ele está nos remetendo. Ah, é a visão realmente para o lugar certo, para Uhum, aquilo que não vai acabar nunca, para aquilo que realmente é a nossa casa, o nosso lugar final, né? uhum. Que é a eternidade. Então, ah, Deus sempre vai focar, Deus sempre vai mirar, Deus sempre vai projetar, Ele sempre projeta as coisas para a vida da sua criação com olhos bem fixos na eternidade, né?
Esse é o foco, né? É, Então, é viver uma vida com abundância, né? Para de fato chegar na eternidade, exato. Olha só como é fazendo que certo. existe também até uma confusão conceitual, Polly. Uhum. A preocupação maior do ser humano nem é com a eternidade, é com o futuro, Sim, né? é com logo ali. Exato. Quando a gente olha para frente, quando a gente olha para a nossa vida, né, para determinados momentos da nossa vida, nós nos perguntamos: como será o meu futuro? Como é que será daqui a um tempo? Como é que será a vida, a minha vida? Como é que será a vida dos meus filhos? Eu preciso organizar o meu futuro porque eu vou envelhecer. Eu preciso organizar o futuro dos meus filhos. Uhum, Eu preciso me preparar para o futuro que vai chegar rápido. uhum, Ok, né? Mas tá, e a nossa preocupação com aquilo que extrapola o futuro, que é sim, a eternidade. que é o mais importante, que é o fundamental, na verdade, Exato. né? À medida que eu só me preocupo com o futuro, eu acabo deixando de lado a eternidade. Sim, O futuro vai chegar? Vai, mas ele vai passar. E eu vou chegar, é o meu caminho final, meu destino final é a eternidade. sim, que é o É a mais importante, eternidade. que é o importante, né? Exatamente. Então, o humanismo, a vida nesse mundo, a vida, ela acaba realmente nos gerando em nós o tempo todo uma preocupação muito grande com o futuro. E à Uhum, medida que a nossa preocupação com o futuro é tão grande assim, nós deixamos uhum, de lado a questão da eternidade. Percebe que há uma diferença conceitual, inclusive, uhum, eternidade e futuro. uhum, Não dá para a gente misturar as duas coisas como muitas vezes a gente acaba misturando, sim, né? Uma coisa é bem diferente da outra. Uma coisa está restrita ao tempo de vida que eu terei aqui. Meu sim, futuro. Qual que é o meu futuro? Até o meu último de vida aqui. aqui, até o último suspiro, Até né? meu último suspiro aqui, mas tá, e suspirei pela E última vez. E depois? depois? Depois que é o mais importante, né? Porque aí é um tempo que, mesmo que você tire dias dele, ele, né, continua sendo eterno, é a eternidade, né? Continuará sendo eterno. Acabou, e aí? E lá É, na eternidade, a eternidade é um lugar onde todos nós viveremos. sim, Só que é um lugar bifurcado. sim, Eu tenho dois ambientes na eternidade para viver. uhum, Um sim, ambiente muito bom, sim, perfeito, mas também um ambiente muito ruim. E não dá para mudar de ambiente, não dá para passar de um lado para o outro, né? E sim, tudo isso vai ser definido, tudo isso será definido por esse tempo de vida que eu tenho aqui, sim, por esses anos que eu tenho aqui, né? Se eu continuar a minha vida me preocupando exclusivamente ou excessivamente com o meu futuro, uhum, né, eu vou passar minha eternidade provavelmente num lugar ruim, uhum, de onde eu não tenho como sair. sim, exatamente. E no sermão escatológico, lá no Evangelho de Mateus, quando Jesus fala sobre a parábola das 10 virgens, né? E também depois quando fala sobre a parábola dos talentos, Aham. ele começa falando da vigilância e depois ele fala sobre a mordomia, né? A prestação de contas que vai acontecer. E logo depois ele vem falando também, ele continua falando e falando que vai chegar o dia do juízo final, né? E vai chegar um dia onde ovelhas vão para a direita, né, e os cabritos vão para a esquerda, né? Então, vai ter aquele momento onde nós vamos chegar lá e alguns vão ser ditos, bem-vindo, bendito do meu pai, né? Uhum. Ou se aparta porque eu não te conheço. Então, é importante a gente realmente entender como que a gente vai viver aqui. E viver aqui é entendendo quem de fato Deus é, né, pastor? Uhum. Sabendo quem ele é e seguindo aquilo que, na verdade, é o propósito dele para nossa vida, porque nós somos criados com um propósito, Aham. né? E muitas vezes a nossa tendência, como você tinha falado também, naqueles caminhos, é seguir o que o mundo, a maioria, faz. Exatamente. Até porque às vezes falta na gente até coragem para olhar e falar assim, ó, mesmo que todo mundo esteja fazendo, se esse não é o caminho, eu vou para o caminho que de fato é um caminho que agrade a Deus. Exatamente. Esse exemplo passa até ser até meio que clichê, né? Mas é tão comum você ouvir testemunhos ou presenciar relatos de vidas de pessoas
que passaram por esse mundo e viveram plenamente, ou viveram abundantemente o que esse mundo ofereceu. Sim. A gente ouve ou vê relatos, assiste relatos o tempo todo de Uhum. artistas, né? De multimilionários, de Sim. pessoas, de atletas que desfrutaram toda a glória que esse mundo poderia dar. Nós Sim. citamos o caso de Salomão, né? Mas para fugir um pouquinho disso que é um pouco mais antigo e para mostrar o quanto isso é atual, a gente ouve o tempo todo eles dizendo, né? Essas personalidades, esses ícones dizendo que tiveram tudo na vida, mas que terminaram sua vida às vezes envolvidos por vícios, pela solidão. Muitos deles sequer chegam à idade, à velhice, né? Que acabam Sim. morrendo bem antes disso, Uhum. com algum problema com medicamento, com algum problema com vício, ah, e vazios. Tiveram tudo, tudo que esse mundo poderia oferecer, só que não viveram realmente aquilo que Deus originalmente tinha para eles. Chegaram ao fim de sua vida, com tudo ao seu redor, com toda a fama, com todo o reconhecimento humano, porém, tristes, entendendo que viveram, passaram por esse mundo sem encontrar o sentido da vida, né? E isso é muito ruim, né? E muito sério também, Terrível. né, pastor? E assim, fora quem geralmente vai com a maioria, tem muitos que buscam em si mesmo, né? Que é a segunda questão, é o segundo caminho, né? Olham para dentro de si mesmo e às vezes acabam buscando nas suas próprias vontades, né, pastor? Uhum. Como é que faz para a pessoa cada dia mais deixar a sua vontade em segundo plano e buscar a vontade de Deus? Olha, isso é uma luta diária, né? É uma questão que eu acho que não dá para a gente dizer que uma única iniciativa vai resolver esse grande problema. Porque, como o apóstolo Paulo dizia, né? Aquilo que faço, aquilo que quero não faço, e aquilo que não quero, isso faço. O mal que eu não quero, Então, o eu apóstolo Paulo ele faço. vai nos dizendo o quê? Que ele vivia uma luta interna que era Sim, diária. Todo dia ele lutando contra o Paulo homem, sim, contra o Paulo espiritual. O Paulo que queria realmente andar de acordo com aquilo que ele via ao seu redor, e o Paulo que deveria andar de acordo com aquilo que era o chamado de Deus para a sua vida. Então, Paulo ele chega até a reconhecer que em alguns momentos ele acabava cedendo a isso, né? sim, Então, aquilo que eu não quero, eu acabo fazendo. sim. E aí a gente vê que ao final desse texto ele se martiriza, ele se Sim. sente realmente mal com tudo Culpado isso. por isso, né? Porque o que ele deixa claro para nós com esse texto, com essa passagem, é que é uma luta diária. E eu não posso realmente dar folga, dar trégua para essa batalha. Uma batalha que deve ser realmente vencida através ou com a utilização de armas espirituais, porque ela é uma batalha, uma luta espiritual. Eu preciso me envolver com muita oração, eu preciso realmente sacrificar minha carne todo dia, ainda que Uhum. eu queira, ainda que eu tenha um desejo muito forte por realmente ceder a um desejo carnal. Eu preciso lutar contra isso. Orando, estudando a palavra, me envolvendo com as coisas de Deus e lutando para viver aquilo que Ele me chama para viver. E para isso, pastor, então talvez seja importante ter consciência disso, né? Sim, Ter consciência, né, da nossa pequenez, do quanto somos pecadores, porque às vezes, quando a gente se converte, a gente acaba achando que a gente vira um super-herói, e isso é uma é, mentira, né? Uma grande falácia. a gente acha Ah, que que tá a de pé, cuidado para conversão que vai não caia, mudar, né? né? Vai mudar Aham. assim, no estalar de dedos a Não nossa é, né? vida. E às vezes é difícil as pessoas até entenderem isso que eu falei acerca de Paulo. Como assim Uhum. Paulo lutava contra ele próprio? É Bom, porque ele a nossa dizia. vontade é ruim, né? É, Assim, porque a nossa vontade é agradar aquilo que é mais fácil, aquilo que para aos nossos olhos parecem ser melhor, sim. né? O nosso E coração que é enganoso. ué, mas então quer dizer que eu vou passar a minha vida inteira lutando assim? Aqui na Terra eu vou. E é interessante que, assim, por exemplo, Paulo, antes ele perseguia os cristãos, né? Mas ele fazia isso
com a intenção certa, Sim, né? achando inclusive que estava defendendo o próprio Deus, né? Exatamente, exatamente. Achando que Que fazia a coisa o certa. cristianismo, na verdade, era uma heresia, Sim, era uma seita sim. que afrontava o próprio Deus, então ele achava que Uhum. estava matando cristão e fazendo um grande favor para Deus, Exatamente. Por né? Mas isso na a verdade não importância. estava. Isso. Por isso a importância de ter a consciência, né? Do que de Exatamente. fato agrada a Deus. Porque, assim, às vezes a gente até quer fazer a vontade de Deus, mas aí a gente às vezes acaba fazendo a vontade do nosso coração, por quê? Porque a gente não tem consciência. E a E gente olha para nós, para o nosso coração e fala, ah, senti no fundo do meu coração que eu preciso fazer isso. Então, isso é a vontade exatamente. de Deus para mim. E E veja não como é é. que essa fala do coração ela é complicada, né, Paulo? Porque o próprio apóstolo Paulo, ele vai nos falar em algumas ocasiões, Romanos capítulo 2 capítulo 12, verso 2, de uma mudança, de uma transformação do nosso entendimento. Ele vai Exatamente. dizendo então para nós, deixando claro que aquilo que define a nossa vida aqui nesse mundo não é Uhum. o nosso coração, mas é a Hum. maneira com que nós pensamos as coisas, a Exatamente. maneira com que nós enxergamos as coisas, a maneira como nós refletimos, né? O prisma que temos sobre as coisas. Sim. Então, ele não fala para nós transformarmos o nosso coração, Hum. né? Ele fala lá em Romanos capítulo 12 para nós transformarmos o nosso Entendimento, né? entendimento, a nossa Transformar nossa maneira de mente, né? enxergar as coisas. Uhum. Ele fala depois, mais adiante, o quê? Da necessidade de termos um coração igual ao coração de Jesus? Não, ele fala da A mente, necessidade né? de termos a mente de Cristo, ou Cristo. seja, Uhum. pensar, refletir, analisar Uhum. todas as coisas de acordo ou da maneira com que Jesus analisava todas as coisas, né? Pensava todas as coisas. Ah, não é o coração, né? Não é aquilo que eu sinto. Ai, meu coração hoje manda isso, porque ele engana. É isso mesmo. É por isso que é importante buscar e seguir a vontade de Deus revelada na sua palavra, né? Exatamente. Porque é o propósito dele, conforme a vontade dele, porque tudo foi feito por ele e para ele, né? E Uhum. conforme a vontade dele, né, pastor? E, pastor, para a gente, então, já partir agora, já para finalizar aqui esse nosso momento, se você pudesse resumir para a gente essa questão do nosso propósito de vida, né, que não é uma realização pessoal, é muito mais do que isso, né, uma busca pela felicidade. Fala para a gente, o que você pode deixar para a gente aqui de... Eu creio, Polly, que tudo isso que a gente mais anseia na vida, felicidade, todo mundo quer ser Uhum, feliz, sim, né? Ter paz, todo mundo quer viver tempos de paz. uhum, Ser amado, todo mundo quer, sim, né? Ser aceito, todos nós queremos. sim. Isso realmente é inerente ao ser humano. Participar de um grupo, todo mundo quer. São Participar de um necessidades dos grupo, seres né? humanos. A partir Uhum, que eu faço, a partir do momento que eu vivo dentro, que eu estou inserido num grupo, eu fujo daquilo que incomoda muito o ser humano, que é a sim, solidão, sim. né? Eu me sinto realmente ouvido, eu me sinto Uhum, realmente parte, né? Mas tudo isso, Polly, vem como consequência da vivência daquilo que Deus me chamou para viver. Puxa vida, então quer dizer que se Deus me chama para ser pastor, eu vou ter uma vida de paz, uma vida de alegria, sim. Ó, mas eu sempre ouvi dizer, e eu sempre vejo a realidade dos pastores, a realidade difícil que eles vivem, a dificuldade que eles têm muitas vezes de conduzir uma igreja. Ah, tá, mas é uma paz, é uma alegria, é uma felicidade, é me fazer parte, independente das circunstâncias, como o próprio apóstolo Paulo também dizia. sim, Porque é uma paz, é uma alegria, é uma felicidade que excede a todo entendimento. O mundo e as razões para isso eu não tenho, olhando ao meu redor. Mas como eu estou vivendo exatamente aquilo que Deus projetou para eu viver antes mesmo de eu vir para cá, tudo isso eu consigo vivenciar. Quando Paulo fala sobre essa questão de paz que excede a todo entendimento, alegria que excede a todo entendimento, se nós olharmos o contexto ali, era um contexto dificílimo para ele. sim, com Era certeza. Ele vivia. fim de vida, já estava no final, né, mas
mais para o final da sua vida. Sim. Era uma realidade onde ele já tinha dificuldade financeira, dificuldade, inclusive, até mesmo de satisfazer as necessidades básicas. Sim. Ele já se sentia cansado demais. Uhum. Então, seu corpo já sentia realmente o peso da idade, o peso de um ministério. Mas ele diz: olha, eu sou feliz, eu me sinto em paz, Sim. apesar de tudo isso. Então vejam que ele desfruta disso que o ser humano mais deseja desfrutar, mesmo no meio de tantas lutas como ele vivia. Por quê? Porque ele realmente nos diz que isso é consequência de uma vida dentro do propósito, dentro do objetivo, dentro daquilo que Deus traçou para a vida dele, tinha traçado para a vida dele. E aí, o que, sabe, é um texto que me encanta, você citou ele há Uhum. pouco, que é o texto que ele arremata a sua vida, né? Uhum. Combati o O bom bom combate, combate. guardei, Completei a completei a carreira. carreira, guardei a fé. Uhum. E agora eu estou realmente indo embora e sei que eu vou receber o galardão, a coroa que Coroa me da foi justiça já está prometida, guardada. né? Vejam, Uhum. não teve riqueza, não teve uma vida de tranquilidade terrena, Uhum. foi famoso demais antes de se converter. Sim. Antes de enxergar o propósito que Deus tinha para a vida dele, ele era famoso, ele era extremamente prestigiado pelos romanos, Antes pelos das escamas judeus. caírem dos seus olhos, né? Exatamente. É Tudo verdade. isso ele desfrutava daquilo que o Sim. mundo podia dar para ele. Sim. À medida que ele enxerga o propósito de Deus, enxerga, né? Porque é interessante falar enxerga, Uhum. porque no começo da conversão dele, Ele ficou cego, né? ele acaba ficando cego, né? É. Mas quando ele enxerga isso, né? Ele já passa a não dar mais valor para aquela fama, ele já passa a não dar mais valor para o prestígio junto aos romanos, junto aos judeus, e ele passa a viver por Cristo. É. Viver para ele era Cristo e o morrer para ele era Era lucro. lucro. E é tão Né? interessante que aí também acaba descartando outras teorias, né? Que acabam dizendo que a gente precisa, para ser feliz, para ter uma vida plena, vamos dizer assim, né? Aqui na Terra, a gente precisa estar rodeado de pessoas, muitas amizades. E Paulo, naquele momento, ele estava sozinho. E ninguém foi, né? Quando ele foi julgado, ninguém foi lá para defendê-lo. E aí, quando ele escreveu para Timóteo, ele fala sobre isso. E ele fala que Demas amou demais o presente século e voltou, pede para Marcos ir para ter com ele, né? Ele fala que Lucas foi, né? Esteve lá com ele, mas aí a gente vê que ele estava sozinho, ninguém foi defendê-lo, Aham. né? Pede para levar uma capa porque fazia muito frio. Então, um Os homem livros que dele. é os livros dele, então assim, um homem que realmente assim mostra para gente que realmente quando a gente olha de fato para aquilo que é fundamental a gente olhar, quando a gente coloca o olhar no lugar certo, o foco no lugar certo, a gente de fato entende o sentido da vida e a gente tem realmente a felicidade que a gente deve buscar, a Uhum. felicidade certa, né? Que não é essa felicidade que a gente busca que são sensações momentâneas ou Exatamente. situações e circunstâncias que vão levar para lugares que não trazem nada, né? Só, na verdade, um hormônio para o nosso corpo que vai ali satisfazer algo naquele momento, É né? uma sensação de prazer, de Uhum. satisfação momentânea. Sim, Vai passar logo, vai é passar isso muito mesmo. rapidamente, né? Então, encontrar realmente aquilo que Deus nos chama para viver vai tirar de nós muitas tensões e muitas pressões que a gente tem na vida, né? É isso Pressões por mesmo. justiça. Chega um Sim, momento onde você não se preocupa muito mais com isso. é, Você se preocupa em fazer o que Deus chama para fazer. é isso mesmo. Mas estão falando, mas estão fazendo, mas estão articulando, mais isso, mais aquilo outro. A gente passa a não se preocupar mais tanto com isso, É. né? Até essa sede por justiça, ela acaba realmente sendo colocada em segundo plano, Uhum. porque a gente vai realmente confiando que Deus, no tempo certo, ele vai justificar, ele vai ajustar aquela situação. Se eu estou fazendo aquilo que ele me chama para fazer, não há razão para eu acreditar que não vai ser assim, que vai Amém. ser o contrário a isso, né? E é verdade. Isso é confiança em Deus, Isso né? é confiança em Deus, né? E é Entregar. confiança em Deus e a convicção de, opa, Sim, agora eu entendi o que Deus quer de mim. sim. Agora eu sei o que ele quer de mim. Não é Uhum. o que eu queria, não é o que eu gostaria Sim, de viver, sim. mas é o que ele tem para mim É e isso vou mesmo. viver.
E é o que Paulo viveu, né? Assim, a gente está aqui conversando e hoje eu estou me lembrando muito de Paulo, né? Porque Paulo, às vezes, quando ele ia para algum lugar, alguém dizia: Não, mas você vai para lá, né? Vai para Jerusalém, né? Lá, olha o que você vai viver lá, né? É, Pegaram o cinto lá, olha o que vai acontecer lá. Mas Paulo, ainda assim, sabendo que era a vontade de Deus, ele foi. Porque não importa o que vai acontecer, se é a vontade de Deus, então é para aquele lugar que a gente tem que ir. É justamente o que o pastor está falando, né? Jesus tratou também sobre isso, né? Quando nós olhamos para, me vem aqui à memória agora o exemplo do jovem rico. Sim, sim. Jesus mostra para ele, Jesus fala para ele, questiona acerca daquilo que seria, que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Ele tinha convicção de que ele já estava fazendo o suficiente, Uhum, já estava fazendo aquilo que bastava, que era cumprir a lei, que era ser um bom cidadão. E em meio a tudo aquilo ali, realmente a gente vê que era um jovem satisfeito consigo mesmo, né? uhum. E aí o que que Jesus diz para ele? Se despoja de tudo isso aí, se desfaz de tudo isso. E quando Jesus fala daquela forma para ele, não está falando para ele se despojar apenas dos bens materiais, né? Uhum. Se despoja da sua vaidade, se despoja do seu orgulho, De tudo, né? se despoja do seu humanismo Uhum, e uhum. depois você vem me seguir. Despoja de tudo isso. Pega uma cruz, põe nas costas e aí você me segue, Sim, né? O jovem vira as costas para Jesus. é pesado demais. Foi o Abre que ele mão de pensou, tudo né? isso. Uhum. Ah, mas não dá para dizer e não dá para afirmar que aquele jovem tenha perdido a oportunidade de alcançar a eternidade. Bom, a Bíblia não fala mais, Uhum, mas Jesus diz. uhum. E se refere a ele como alguém que não entraria. Falou, mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar na Sim, eternidade. E Jesus mostra realmente tristeza com a atitude daquele jovem. Então, podemos afirmar com um elevado grau de certeza de que realmente aquele jovem não foi para a eternidade, ele não herdou a vida eterna, né? Então, preferiu se afiançar nas coisas daqui, naquilo que ele tinha como objetivo para a sua vida, ao invés de realmente fazer isso. Voltar-se para Deus, abrir mão de todas as suas convicções para viver aquilo que Deus chamou ele para viver. sim. Encontrar o sentido da vida. E Não encontrou o sentido da não vida. encontrei. Para encontrar o sentido da vida, tem que encontrar o Deus que criou a vida, Exato. O né? Deus da vida, O né? Deus da vida. Senão não vamos encontrar sentido para a vida, não, né? Exatamente. E saber quem é esse Deus, né? Conhecê-lo. Porque senão a gente não vai entender o que é a vida. Quanto mais qual é o sentido dela. E aí eu me lembro de quando Natanael, né, em alguns textos chamados de Bartolomeu, mas Natanael, lá no livro de João, Natanael, quando ele se encontrou, né, quando Jesus se encontrou com ele. E Natanael, ele esperava por Jesus, né? E como ele sabia que Jesus viria, naquele momento ele até teve uma dúvida ali, mas logo depois que ele teve o encontro com Jesus, ele de fato foi viver aquilo que era o propósito de Deus para a vida dele, né? E fez missões e a própria Índia foi impactada, né? Um lugar tão importante, né? Para ser evangelizado, foi evangelizado por Natanael. E assim também tem que ser com a gente, Sim. né? E a gente precisa conhecer esse Deus, que é o Deus, que é o Deus da vida, para entender o que é a vida, para entender o sentido da vida. Nós nunca, Polly, nunca seremos felizes, nós nunca entenderemos o sentido dela, o sentido da vida, se nós não encontrarmos qual é o propósito de Deus para as nossas vidas e É não isso. vivermos esse propósito. Não adianta insistir, não adianta relutar contra isso. Quando nós voltamos para os livros, para os grandes filósofos, eu tenho estudado filosofia, tenho lido muita coisa de filosofia e o debate é acirradíssimo em cima disso. Alguns chegam perto, alguns se aproximam realmente de entender isso, mas a maioria vai realmente se perder na busca, porque acaba realmente centrando esse sentido na vida em coisas daqui. Se perde no final da vida, se perde completamente no final da vida. Porque se nós não nos encontrarmos com Ele, se nós não estivermos
realmente vivendo com o Deus da vida, nós não vamos encontrar sentido para a vida jamais. É importante conhecê-lo, Jamais. né, pastor? Né? E aí nós vamos ficar por aqui então, pastor. Terminar esse nosso podcast e a gente continua nos próximos episódios. Quer falar mais Amém. alguma coisa? Há uma frase, Polly, de um filósofo antigo, né, que eu gosto muito. Gosto muito porque ele trata bastante dessa questão. Nos livros dele, ele discute muito essa questão relacionada a propósito, relacionada a sentido da vida, que é o Agostinho de Hipona. E ele tem uma frase que é a seguinte: fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração continuará inquieto enquanto não repousar em vós. É uma frase que também para mim é uma das mais lindas e ela se encaixa muito bem nisso que nós conversamos agora, né? A razão da inquietude do nosso coração é o fato de nós realmente não repousarmos no Senhor e não buscarmos entender o que Ele quer de nós. Muito E forte. tentarmos insistir em viver aquilo que nós próprios queremos ou que os outros querem de nós. Então tá aí. Eu gostaria de deixar essa frase, porque ela realmente sempre, eu sempre recorro a ela e ela marca muito a minha vida. Frase forte, né? Muito contundente e que faz muito sentido para o nosso tema de hoje. E para encerrar, então, eu gostaria de deixar aqui Colossenses 1,16, que diz: pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Esse versículo, ele fala que tudo na nossa vida tem propósito em Deus, que é o princípio e o fim de todas as coisas, e que a gente possa buscar de fato o sentido da nossa vida nele, na fonte de tudo, que o nosso propósito não seja nosso, mas seja o propósito dele para nós, e que cada dia mais você possa buscar aquilo que é o propósito do Senhor para sua vida, para sua casa, para sua família, buscando sempre na fonte certa e buscando sempre na revelação certa, que é a palavra do nosso amado Deus. Aproveite também para curtir e compartilhar os nossos vídeos que estão no nosso canal do YouTube, podcast Verdade que Liberta. Nós te esperamos no próximo episódio. Até lá!